Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação e muito orgulho que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas declara aberto o nosso último dia do simpósio MP 5.0, Perspectivas e Transformações, dando boas-vindas aos participantes que já se encontram no nosso chat, e também aos nossos conferencistas da nossa 10ª conferência, da 9ª conferência do nosso simpósio, doutora Cláudia Taia, secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, formada em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União desde 2016, responsável pelas ações de educação cidadã e controle social pela política de transparência e acesso à informação, incluindo o portal de transparência do governo federal, o monitoramento da lei de acesso à informação do Poder Executivo Federal, responsável ainda pela política de integridade pública e corporativa, contemplando iniciativas como projetos, valores do serviço público, empresa proética, empresa íntegra. Foi diretora de Transparência e Controle Social da Controladoria Geral da União de 2013 a 2016 e subsecretária de Transparência e Controle do Governo do Distrito Federal entre 2011 e 2012. E será debatedor com ela nosso querido Procurador de Justiça, Dr. Públio Caio Bessa Cirino, atualmente coordenador do nosso Centro de Apoio Operacional, Combate e Prevenção ao Crime Organizado, CAUCRIMO, um colega da mais alta qualidade, um homem íntegro e totalmente comprometido com o combate à corrupção, com a transparência, com o que há de melhor no serviço público, e tenho certeza que os senhores nos trarão grandes acréscimos de conhecimento sobre a temática da prevenção à corrupção e a atuação cooperativa de órgãos de fiscalização. Doutora Cláudia Taia, seja bem-vinda. É uma honra para o Ministério Público do Amazonas contar com a Controladoria Geral da União num evento tão importante em que o Ministério Público busca rediscutir e se encontrar no meio dessas transformações sociais por que passa o mundo, o Brasil e o Amazonas. A senhora terá, conforme nossas regras preliminares, até 60 minutos para fazer sua exposição. No decorrer da exposição, os colegas que estão aqui assistindo ao evento no nosso simpósio farão perguntas que serão repassadas ao debatedor e, após o seu tempo de explanação, o Dr. Públio Caio convidado a participar, fará suas colocações e trocará algumas ideias e perguntas com a senhora acerca do tema. Seja bem-vinda, fique à vontade, é uma honra recebê-la nessa manhã do nosso último dia de simpósio. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar, o doutor San Martín e o Públio Caio, doutor Públio Caio. É uma honra, um prazer e uma honra estar aqui nesse evento. Nós conversamos um pouco antes, doutor San Martín, a ideia do evento é muito interessante, nós estamos num momento não só da pandemia, mas, enfim, um momento muito desafiante para o país e para o mundo, porque a tecnologia domina mesmo os nossos trabalhos, as nossas vidas, e como lidar isso e humanizar esse trabalho, Esse é um grande desafio. E vou trazer aqui, vou compartilhar minha apresentação, não sei se todos já estão vendo, deixa eu... Vamos ver. Estão vendo? Não. Ótimo. Como foi dito, vou trazer uma outra perspectiva, a perspectiva da prevenção à corrupção e a atuação cooperativa dos órgãos de fiscalização. E aí eu inicio,
com os maiores casos de corrupção desde a promulgação da nossa Constituição em 1988, né? Enfim, já começamos bem aí com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello por corrupção, né? Quem não se lembra, né? O caso culminou no próprio assassinato do PC Farias, né? E sua namorada numa praia de Alagoas, e ele foi o arrecadador da campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Onde era se pedido propina por meio de pagamento de empresas para a campanha presidencial, né? Esse foi logo o primeiro caso, 4 anos depois aí da promulgação. Em 1993, a gente teve os anões do orçamento, né? Ficou famoso, era um grupo de 7 congressistas, e era chamado de anões porque, né, eles não tinham muita expressividade, né? Hoje a gente chama, né, o pessoal do baixo clero, e como eles eram deputados que estavam, né, na parte da comissão de orçamento, eles pediam, né, também propina para que fizessem mudanças em projetos, alguns republicanos, outros nem tanto, né, enfim, mas se acertava a inclusão e aprovação de emendas parlamentares entre os gastos oficiais, né, e cujas verbas eram direcionadas para os seus redutos eleitorais. Tivemos em 2005, 2006, o famoso caso do mensalão, né, o pagamento, né, de mensalidade, de uma mesada, né, para deputados também para votar a favor dos projetos do interesse do Poder Executivo. Em 2006 vem a máfia das sanguessugas, né, uma operação que ficou muito famosa, né, a questão do desvio do dinheiro público para compra de ambulâncias, né, só para os senhores terem uma ideia, a movimentação financeira total do esquema chega a 110 milhões de reais e se iniciou em 2001. Operação Navalha também, muito famosa, né, deflagrada pela Polícia Federal em 2007, né, o objetivo era desbaratar os esquemas de corrupção relacionados à contratação de obras públicas, mais uma vez, feita pelo governo federal, né, relativa às obras do PAC. E aí, culminando em 2014, né, com a Operação Lava Jato, que é conhecida de todos nós, né, a maior caso de corrupção do Brasil, quiçá do mundo, né, onde houve superfaturamento de obras na maior empresa estatal do país, né, a nossa Petrobras, com pagamento de propina e desdobramentos assim, para várias áreas e cooperação, né, acontecendo até os dias de hoje. Né? Claro que o que a gente vê em comum em todos esses casos que eu citei é o superfaturamento de bens e serviços, desvio de recursos públicos, pagamento de propina, como eu disse várias vezes, o enriquecimento ilícito dos agentes públicos e dos empresários para a manutenção do poder. E isso teve consequências muito graves para o país, né? Para qualquer país onde se tem uma corrupção muito forte, né, nesse nível, a gente vê a diminuição do crescimento econômico, né, até chegando a uma crise econômica, serviços públicos mal prestados, aprofundamento da desigualdade social, aumento da pobreza, descrença nas instituições, né? Isso é muito ruim, né? Temos que resgatar a confiança nesse país e o próprio enfraquecimento da democracia. E aí, a gente traz uma pergunta: o que fazer para mudar esse panorama? E trago para os senhores uma pesquisa muito interessante, alguns de vocês já devem conhecer, uma pesquisa feita na Austrália, né, os verdes, os amarelos e os vermelhos. Né? Dizem, na verdade não dizem, foi feito esse estudo, que tem um grupo, né, que chega a 5 a 10% das pessoas que são, vamos dizer, verdadeiros anjos, né? Independe da situação, de onde ela vive, da situação financeira, econômica, social, ela sempre vai ser íntegra, ela vai sempre ser honesta, ela sempre vai responder dessa forma, com os valores éticos, né, e íntegros, atuando dessa maneira, né? Mas é um grupo, como eu disse, muito pequeno. O grupo vermelho, que também é entre 5 e 10% da população, já é o contrário. Já é aquela pessoa que nasce corrupta, que nasce com a maldade, né, como a gente vê, com a maldade no coração. Independente de qualquer também situação, ela sempre vai dar um jeito, né, de cometer algum ato de corrupção. Né? A gente brinca assim, se tiver uma sala que tem câmeras e tem um dinheiro em cima de uma mesa, ela vai dar um jeito de tropeçar, pegar aquele dinheiro, colocar no bolso, enfim. É o outro lado da moeda, também um grupo muito pequeno. Ou seja, cerca de 80% das pessoas, que é o grupo B, que são os verdes, eles, na verdade, tendem a ser, e a maioria de todos nós, tendem a ser um grupo justo, um grupo que tende a ser honesto, mas que depende do ambiente, dos incentivos e da cultura onde ele está vivendo. Então, a gente sempre se pergunta, né, para quem que a gente está fazendo as nossas políticas anticorrupção?
E aí, vou trazer um exemplo que o CDE nos trouxe, a gente teve uma palestra, eles fizeram um experimento em mais de 30 países, onde eles colocaram uma carteira que tinha essa chave, documentos, né, um cartão de visita que identificava a pessoa. Em algumas carteiras eles colocaram dinheiro, outras eles não colocaram. E aí eles foram, por exemplo, na portaria aí do Ministério Público do Amazonas, foram em hotéis, foram em alguns estabelecimentos comerciais, falaram assim, achei essa carteira na rua, eu vou deixar aqui, porque, enfim, eu não tenho como contactar, mas eu vou deixar aqui para vocês, enfim, né, para vocês darem seguimento. E aí, a pergunta que foi feita, né, enfim, a gente está numa audiência online, mas a pergunta que foi feita é o que vocês acham, né, que foi o retorno para o dono da carteira, das carteiras que tinham dinheiro e das carteiras que não tinham dinheiro. Obviamente, eu me incluo no grupo que pensou que a carteira que tem mais dinheiro, as pessoas não contactaram, né, menos, ou contactaram menos, e as carteiras que não tinham dinheiro, as pessoas tentaram fazer mais contato. E, na verdade, o resultado foi exatamente o oposto. E isso em vários países do mundo, mais de 30 países. Esse resultado surpreendeu até os próprios pesquisadores. E o que a gente traz com relação a isso? O fator humano, né? As pessoas, elas são menos ruins do que esperamos que sejam, né? Super-humanos éticos, como eu falei, eles são raros, eles são de 5%, eu acho que inclusive é 5%, não acho que nem chega a 10%. O controle excessivo, né, excessivamente rigoroso e a desconfiança podem sair pela culatra, às vezes não é essa que é a melhor política. E a dinâmica social importa, como eu disse, os incentivos, a cultura, enfim, isso tudo vai direcionar aquele grande grupo que são 80%, né, da população. Então, não apenas lute contra a corrupção, promova a integridade, e é sobre isso que eu vou falar. Hoje, nós falamos que a resposta para o combate à corrupção não é a anticorrupção, e sim as políticas de integridade. Ela realmente é uma força para a prevenção à corrupção e deve focar na busca por uma cultura de integridade, né, fazendo com que a corrupção seja considerada inaceitável. Então, contextualizando, da onde veio, né? Obviamente os senhores conhecem, mas da onde temos falado tanto de programa de integridade, então vamos conversar um pouco sobre isso. A Lei 12.846, a famosa Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa, né, porque ela tem esses dois lados, ela trouxe realmente a responsabilidade objetiva, independente do dolo ou culpa, no âmbito administrativo e civil, pela prática de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, incluindo aí o suborno transnacional. E aí, alguns critérios para aplicação das sanções. Dentre os critérios, a gente tem aí a questão, né, da cooperação, da vantagem oferida, da situação econômica do infrator, a gravidade, mas ali, como está em azul, a existência de mecanismos de integridade, né? E a existência de mecanismos de integridade chega a reduzir a multa de 1% a 4% sobre o faturamento bruto dessas empresas. O que é interessante dessa lei de corrupção, que foi gestada pela CGU, que veio do grupo antissuborno da OCDE, das melhores práticas, que ela tem exatamente esses dois lados que eu acabei de falar. A lei pode ser chamada de lei anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, ou seja, ela traz no seu bojo exatamente a punição e a prevenção com o objetivo de mudar realmente um ambiente empresarial, ou seja, queremos negócios mais justos, queremos que a inovação prevaleça, a eficiência, ou seja, a gente quer realmente que seja um ambiente empresarial que prevaleça os valores éticos e íntegros, né? Eu gosto de trazer esse slide, porque a gente sempre fala muito programa de compliance, e às vezes as pessoas perguntam qual a diferença do programa de compliance e programa de integridade. Na verdade, estamos falando da mesma coisa, a questão é que compliance é estarmos em conformidade, né, com as legislações. E quando eu falo em programa de integridade, eu trago esse fator ético, esse fator humano, essa dimensão ética que precisa ser considerada nas nossas políticas, né? E esse programa de compliance tem o foco no tripé prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos. Quais são as ações de integridade da CGU, né, no âmbito privado, no âmbito corporativo?
Hoje, nós fazemos a avaliação dos programas de integridade dos acordos de leniência, né? Então, a gente faz a avaliação, como eu disse, né? Pode chegar às empresas que apresentam um programa de integridade, né, implementado, efetivo, pode chegar a redução de 1 a 4% da multa sobre faturamento bruto. A gente define as obrigações futuras de aprimoramento e a empresa assinando o acordo de leniência, nós vamos fazer o monitoramento, né, dessas obrigações das empresas que assinaram. Para os senhores terem uma ideia, hoje a CGU, né, tem 12 acordos assinados, no total de 13,67 bilhões, e já foram recuperados cerca de 3 bilhões e 840 milhões de reais, né, quase 4 bilhões de reais, né, dos acordos de leniência celebrados até novembro de 2020. Uma iniciativa muito interessante de fomento, né, porque é importante a prevenção estar fomentando a integridade, é essa iniciativa que chama Empresa Proética. Nós lançamos agora em outubro de 2020 a edição de 10 anos. O que é esse programa, né? Ele tem o objetivo de fomentar e reconhecer, né, a adoção de programas de integridade no setor empresarial brasileiro. E é amplo, é qualquer setor, qualquer empresa pode se voluntariar para aplicar o seu programa de integridade na empresa proética, né? Trazer, né, conscientizar as empresas que elas também têm um papel de enfrentamento da corrupção e fazer esse reconhecimento de boas práticas. Deixar muito claro que o Proética não é uma certificação, é um retrato que é feito bianualmente dos programas de integridade submetidos. E aí, para os senhores terem uma ideia, tem um questionário de avaliação, é um questionário bastante extenso, tem mais de 250 perguntas, um questionário prévio para ver qual é o perfil da empresa, que setor econômico ela atua, qual a relação que ela tem, né, com a administração pública, e a gente divide entre essas 6 áreas, né, o comprometimento da alta administração, políticas e procedimentos, comunicação e treinamento, canal de denúncia e remediação, análise de risco e monitoramento, transparência e responsabilidade social. A soma dessas 6 áreas dá 100 pontos. E a empresa tem que ter, no mínimo, 70 pontos para ela conseguir ser aprovada, né, na empresa Proética. A gente também conta com o comitê do Proética, que são 11 instituições, seja do setor público, seja do setor privado, que vão avaliar no final, né, nossos auditores fazem a avaliação prévia aí dessas empresas que se submetem, e depois aquelas empresas que estão entre, né, com aquela nota entre 65, 70 e poucos, né, para a gente fechar esse grupo de quem realmente foi aprovada, para eles trazerem algumas informações que eles tenham dessa empresa, enfim, para a gente conseguir fechar mesmo esse grupo de empresas. O que é interessante, se os senhores perceberem, a gente tem grandes confederações, a CNI, a CNA, a CNC, né, temos a própria FEBRABAN, a Apex, né, o Instituto Etos, temos a CGU e temos o próprio Ministério da Economia. Então, é um grupo que representa, né, grande parte do empresariado brasileiro, onde fazemos, no final, essa escolha. O interessante é que as empresas que são avaliadas e não aprovadas, né, geralmente são muito mais empresas que são avaliadas do que aprovadas, só para os senhores terem uma ideia, a última edição foram quase 400 empresas que tentaram ganhar essa aprovação, apenas 26 que foram, ao final, aprovadas. Mas as que foram avaliadas, elas recebem esse relatório da CGU, inclusive é um relatório de aprimoramento dos seus programas de integridade. Então, passa a ser até interessante, né, submeter o programa. E trago para os senhores até as 26 aprovadas, né? Tem muitas do setor elétrico, porque o setor elétrico hoje é muito regulado, temos bancos, temos multinacionais, temos muitas do setor da saúde, né? Nos últimos anos a gente tem visto várias empresas do setor da saúde chegando, e vou contar alguns casos interessantes. Temos uma pequena empresa, né, que é uma empresa de Brasília, que se chama Tecnil Informática, está aí na última fila. Ela não chega a ter 10 empregados, então é uma empresa muito pequena, ela ganhou, né, ela foi aprovada no Proética, só para vocês terem uma ideia, o canal de denúncia dela é um e-mail que ela direciona ao advogado, né, que é contratado dela, e que é o suficiente, porque a própria lei anticorrupção traz menos rigidez na avaliação dos programas de integridade de um pequeno micronegócio, né? Então, a Tecnil já foi aprovada pelo 2º ano, e ela tem muito orgulho e continua fazendo essa manutenção para ela concorrer. Provavelmente ela está concorrendo para essa edição de 10 anos. A Radix, que é uma empresa que está ao lado da Tecnil, é uma empresa de software e de engenharia.
ela nos contou um caso muito interessante, porque ela é fornecedora da Petrobras. E há uns 3 anos atrás, já é a terceira vez que ela é aprovada no Proética, ela tentou abrir mercado nos Estados Unidos. Imagine os senhores, há uns 3 anos atrás, né, a Operação Lava Jato, né, sendo no seu auge, e ela chegando nos Estados Unidos e falando, olha, eu gostaria de oferecer meu serviço, né, aqui no mercado americano. E ela falou assim, eles olharam com desconfiança, muita desconfiança, e ela falou assim, olha, deixa eu mostrar para vocês uma iniciativa do governo brasileiro que eu fui aprovada, que é a empresa Proética. Olha o questionário, olha tudo que foi avaliado, e muito interessante, ela falou que, através da empresa Proética, ela conseguiu abrir mercado nos Estados Unidos. Então, a gente sempre fala que integridade, né, ela abre negócios também. Então, ela sempre se orgulha muito disso e sempre nos relata. Tem uma empresa que chama Nova SB, que é uma empresa de publicidade, e ela fez uma campanha nos jornais dizendo que a maioria das empresas, né, de publicidade sempre recebem prêmios de inovação, de criatividade, e a Nova SB atualmente é a única empresa de publicidade que recebeu um prêmio de integridade. Então, as empresas com essa aprovação do Proética, elas podem fazer propaganda. Hoje, a reputação é muito importante, né? Segundo a B3, a Bolsa, a reputação é 30% do valor de uma empresa, então é muito importante que os programas de integridade estejam, né, reforçando essa imagem dos setores e dos mercados, né? E aí, como trabalhamos, né, além de corrupção, já é de 2013, 2014, e já trabalhávamos, né, muito com o setor corporativo, nós sempre fomos cobrados, sim, corrupção é via de mão dupla, o que está sendo feito com relação à integridade pública, né? E aí, a partir da recomendação da OCDE de 2017, né, que nós adotamos, né, que traz que a integridade pública refere-se ao alinhamento consistente, à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre o interesse privado, o interesse privado no interesse público, no setor público, a gente verifica mais uma vez a questão dos aspectos culturais, né, do fator humano que precisa estar incluso na integridade pública. E a gente vê o sistema de integridade com muito bons olhos, é por isso que nós adotamos, porque eles veem o sistema de integridade como uma estratégia. E aí, esses 3 grandes pilares do sistema, né, da estratégia, o sistema, e aí incluo, né, o Ministério Público, incluo os tribunais de contas, né, os poderes do legislativo e os entes subnacionais, os estados e municípios, porque se não for todos, né, como eu disse, o setor privado nos cobrava, também não adianta ser só o Poder Executivo Federal, a OCDE traz essa questão de um sistema que abrange todos os poderes, né, e os entes subnacionais, para reduzir exatamente essas oportunidades de corrupção. A prestação de conta é muito importante, né, porque faz com que as pessoas sejam responsáveis por seus atos, então, tem a questão da gestão de riscos, tem a questão da fiscalização, tem a questão da responsabilização nesse eixo, e o eixo da cultura, né, que traz a questão da meritocracia, de capacitar os servidores, né, em integridade, e trazer a sociedade, e aí sociedade no sentido lato, seja o setor privado, seja os cidadãos, para mudar essa cultura e fazer com que a corrupção seja socialmente inaceitável. Então, é muito interessante, né, como a OCDE enxerga a integridade pública. E aí, vindo especialmente para o Poder Executivo Federal, né, tem uma linha do tempo aqui, temos uma linha do tempo sobre os nossos normativos. Em 2016, já viemos com a IN conjunta do Ministério Público do Ministério do Planejamento e a CGU, à época já falando, né, de gestão de riscos, de governança, né, que é muito importante, e da própria integridade. O Decreto 903, em 2017, do final de 2017, já traz, no decreto de governança, a obrigatoriedade da implementação dos programas de integridade no Poder Executivo Federal, na administração direta, autárquica fundacional, e a CGU como o órgão que vai monitorar e vai orientar toda a administração pública federal em como implementar esses programas. E aí temos 2 portarias, a 1089, que é 2018, e a 57, 2019, onde a gente estende o prazo para a implementação desses programas. E aí, como é que a gente concretiza essa integridade, né? A portaria da CGU traz
o conceito de que o Programa de Integridade é um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção e punição / remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades ou desvios éticos e de conduta. E aí, o que nós definimos, o que era importante que todos os órgãos tivessem? Primeiro, as funções de integridade. Então, é preciso que tenha ética e regras de conduta, ou seja, né, nós já temos o Código de Ética do Poder Executivo Federal, né, e temos também o Código de Conduta da Alta Administração. Então, observar esses códigos, ter as comissões de ética, né, observar as regras de conduta. A questão da transparência é muito importante. Então, a Lei de Acesso à Informação já traz todo o regramento. Nós somos o órgão que monitora a Lei de Acesso à Informação, os portais de transparência, o conflito de interesse, solicitando que os órgãos fizessem seus fluxos, né, de conflito de interesse e nepotismo. Temos uma lei hoje para o Poder Executivo Federal e um decreto de nepotismo. A questão das denúncias, né, e a gente sempre fala, ter canal de denúncia não é simplesmente ter ali um e-mail ou ter um sistema, mas esse canal de denúncia precisa proteger quem está denunciando, tem que ser um canal que dê segurança àquele que quer fazer sua denúncia, né, seja servidores, sejam atores externos, né, sejam fornecedores. O controle interno, obviamente, né, os processos de controle precisam estar implementados, e a responsabilização, principalmente na área disciplinar. Fora isso, quais são os pontos importantes de um programa de integridade? Como eu disse, o comprometimento e apoio da alta administração. Nós sempre falamos, seja no setor público ou no setor privado, o tone from the top. O tom tem que vir de cima. O comprometimento e o patrocínio de um programa de integridade tem que ser, né, da alta administração, e o exemplo, né? Nós somos, quem é pai, quem é mãe, nós sabemos, os nossos filhos não vão fazer o que nós falamos, mas sim o que nós fazemos. O mesmo digo, né, para as nossas instituições. Precisamos ser exemplar. Uma unidade, no caso, né, do Poder Executivo Federal, uma unidade responsável pelo programa. Então, hoje a gente instituiu as UGIs, a Unidade de Gestão de Integridade, né? A gestão de risco hoje ela é essencial. Os programas de integridade, se não forem feitos na medida da gestão de risco, ou seja, a capacitação e os treinamentos, toda a comunicação, todos os processos de controle precisam estar adequados, né, e proporcionais aos riscos que são identificados, né? E o monitoramento contínuo, porque o programa é vivo, o programa é incremental e precisa ser olhado a todo momento. E tudo isso para a gente, mais uma vez, promover essa mudança, né, para uma cultura de integridade, para uma cultura de ética, né, de honestidade. E aí, como os senhores viram, tudo que eu falei não é assunto novo, né? Por isso que instituir um programa de integridade não significa lidar com assunto novo, mas valer-se desses temas, né, já conhecidos pelas organizações. E qual é o pulo do gato? É atuar sistemicamente. Por que essas funções de integridade é importante? Porque tem que ter um canal de denúncia que receba essas denúncias, que vai ser levado, né, para a corregedoria, com a auditoria fazendo os procedimentos de controle, enfim, com a prevenção trabalhando, com a comunicação acontecendo. Então, essa atuação agora ela é sistêmica, né? Ela precisa ser interligada. E aí, trouxe aí as áreas de atividades relacionadas, né, a corregedoria, os recursos humanos, o próprio planejamento estratégico tem que estar atrelado, né, o programa de integridade tem que estar atrelado ao planejamento estratégico, à ouvidoria, enfim, né, a área de licitações e compras, né, que geralmente é uma área de maior risco. Então, correlacionar essas áreas e estar inseridas todas elas no programa de integridade. E qual o resultado que nós alcançamos desde 2017 até hoje? Eu tenho a felicidade de dizer que nós temos 185 órgãos na administração pública direta autárquica fundacional, onde temos 185 órgãos, ou seja, 100% deles que já indicaram a sua unidade de gestão de integridade, e nós finalizamos agora, em novembro, 100% dos órgãos com aprovação dos seus planos de integridade. Vocês vão perguntar, esses planos são efetivos? Nós vamos começar a avaliação agora, a partir de 2021.
O primeiro passo que nosso ministro nos direcionou foi: precisamos 100% dos nossos órgãos, nossas instituições, estarem sabendo o que é um programa de integridade, né, as funções implementadas, ouvirem falar, serem sensibilizados, porque esse é o primeiro passo. Então, acho que é um grande passo que nós anunciamos agora, né, semana passada, no Dia Internacional contra a Corrupção, de que temos aí 100% das UGIs e dos planos de integridade aprovados. Agora, né, é realmente avaliar a efetividade desses planos. E aí, só para os senhores saberem, aqui são todas as cartilhas que nós temos lançado, seja de integridade pública, seja de integridade privada, de integridade nas exportações, enfim. Temos aí uma variedade de cartilhas para quem se interessar e de manuais que podem ser baixados no nosso site. Um outro pilar muito importante da prevenção da corrupção, que está também na Secretaria de Transparência, é exatamente a política de transparência e acesso à informação, que é um pilar complementar. Eu sempre falo, a transparência ela é uma função de integridade, mas ela também perpassa a integridade. Quando falamos de acesso a direitos, quando falamos de ciência aberta, hoje a gente tem falado muito a questão de todos os estudos que são subsidiados e financiados pelo poder público, pela administração pública, precisam estar abertos para que isso caia realmente não só para os cientistas e pesquisadores do Brasil, mas do mundo inteiro, que isso ajuda nas soluções dos problemas também, né, na busca das soluções dos problemas. E hoje, nós encaramos a transparência e o acesso à informação com a política, e principalmente temos o portal da transparência, temos a política de dados abertos e temos a lei de acesso à informação. E as ferramentas e instrumentos que nós temos hoje no Executivo Federal é o próprio portal da transparência, o sistema de informação cidadão, hoje ele está junto com o sistema de ouvidoria no Fala BR, o portal de dados abertos, assim como o painel de compras, o painel de preços, padrões de abertura de informações, né, no governo federal, e o painel da LAI. Aqui estão todos os endereços, né, que vocês podem, os sites que vocês podem encontrar essas informações. O portal da transparência, hoje, ele traz, essa é a carinha dele, ele traz muitas informações. Ele foi reformulado e lançado em 2018, né? Então traz gasto público, transferência, receita, servidores públicos, né? E até a parte também das penalidades, né, dos salários, onde eles estão lotados, as sessões administrativas, os programas sociais, e eu vou falar a parte do auxílio emergencial, licitações e contratos, né, e muito mais. Por que eu destaquei o auxílio emergencial? Né? Foi o grande desafio na pandemia, e eu acho que o maior gasto do Poder Executivo Federal foi no auxílio emergencial. Só para os senhores terem uma ideia, 68 milhões de brasileiros, né, foram beneficiários desse auxílio. O valor vai chegar a 30 bilhões, né, porque ele foi estendido. Isso equivale a 10 bolsas famílias. E nós colocamos no portal da transparência em tempo recorde. 68 milhões de brasileiros, isso é maior que muitos países. E a gente colocou num tempo recorde de 7 semanas, né, podendo proporcionar o controle social, e aí isso fez com que o portal da transparência, que já tem, né, mais de 20 milhões de acessos ano, né, esse ano agora nós não fechamos, mas já chega a 27 milhões de acessos, né, a gente só em junho, a gente passou de 800 mil usuários para 4 milhões de usuários só em junho, né, aumentou em 500% aí o número de usuários, e o número de API, né, a gente tem falado muito aí do uso da tecnologia, que a leitura por máquina chegou a 38,5 milhões de requisições só no mês de setembro, né, que teve um aumento de 700%. Para os senhores terem uma noção, na tecnologia Teradata, hoje o portal da transparência é o segundo maior acesso da América Latina depois do Mercado Livre. Acho um número muito relevante para ser um site, né, um portal público, mas hoje realmente a gente percebe que o portal da transparência está sendo acessado, né, por milhões de brasileiros, né? A gente traz no portal da transparência também uma área educacional, a gente acha muito importante, não é trivial o orçamento público, não é simples olhar o portal da transparência, ele tem muita informação, mas ele precisa de um tutorial, ele precisa de uma capacitação, então hoje a gente tem várias capacitações, vários vídeos para ajudar a entender melhor o próprio orçamento público e a navegação no portal da transparência e a própria lei de acesso à informação. A gente tem um serviço muito interessante de notificação. O que é isso? Às vezes
a gente está entrando no portal todo dia, mas eu queria especificamente saber sobre um determinado convênio, né? Ou todos os convênios, ou um convênio específico, um órgão concedente. Então, você pode se cadastrar, né? Está aí o dados de assinante, e pode receber informações de convênio, de despesas realizadas em políticas públicas, de contratos firmados, né? De fornecedor, ou seja, eu quero receber notificação sempre que uma determinada empresa, um determinado CNPJ tiver um novo contrato no Poder Executivo Federal. Então, você se cadastra nesse sistema push, que nós chamamos sistema de notificações, e você vai receber sempre no seu e-mail. Atualizou no portal da transparência, chega imediatamente no seu e-mail, e você pode ir lá, enfim, e olhar, avaliar da melhor maneira, né? Então, eu acho interessante, porque esse de pessoa jurídica, né, você pode escolher um CNPJ, qualquer movimentação que tenha no portal com relação a essa pessoa jurídica, você vai receber essa notificação. Então, a gente acha muito interessante, né, para promover o controle social. E aí, a própria lei de acesso à informação, né, vocês sabem de todas as regras, né, o acesso à regra, o sigilo é exceção, não precisa de motivação, fornecimento é gratuito, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, né, os principais aspectos, e nós hoje temos essa plataforma Fala BR, que foi interessante a gente fazer essa integração, porque às vezes o cidadão te confundia, queria fazer uma denúncia, né, no lugar de um pedido de acesso, ou uma reclamação, então aqui ele já vê, né, as várias formas que ele pode interagir com o governo federal. E, para os senhores terem uma ideia, né, da Lei de Acesso à Informação em Números, a gente recebeu, desde 2012 a 2020, quando a lei entrou em vigor, né, já estamos aí na casa de 973 mil pedidos, daqui a pouco vamos pedir 1 milhão de pedidos, e só nesse ano de 2020 foram 149.400 pedidos, né, respondido aí 99,43%, aqui está 96,29%, porque, enfim, nós estamos no momento de responder, então ainda tem umas que estão no prazo, mas é sempre acima de 90%. Né? Temos uma pesquisa de satisfação que é de 0 a 5, a gente conseguiu, mesmo em tempos de pandemia, né, subir um pouco essa pesquisa de satisfação, claro que temos que melhorar, mas é muito bom saber que a Lei de Acesso à Informação, mesmo em tempos de pandemia, funcionou bem e satisfatoriamente, e o tempo de resposta foi o que me impressionou, porque a média é de 15,47 dias, e nós estamos respondendo já em 12,22 dias agora, em 2020, né? Só em 2020 já tivemos aí mais de 75 mil solicitantes. Então, a gente faz um trabalho, né? Eu sou responsável pelo monitoramento, a secretaria, então a gente está sempre, né, cobrando dos órgãos para que essa atuação continue sendo efetiva, né? Outra política que se inclui na política de transparência é a política de dados abertos. Nós temos um decreto, que é o decreto 8777, que determina a obrigatoriedade de ter planos de dados abertos. Não basta o órgão público federal abrir, né, seus dados, ele tem que ter um plano, ele precisa fazer um levantamento das bases que ele tem, ele precisa consultar a sociedade, né, de que base que eles têm interesse, porque, como sempre falamos, a transparência por si só não leva a nada, ela precisa ser utilizada, né, as bases de dados precisam ser usadas pelo cidadão. Então, a gente tem hoje o portal de dados abertos, né, que antes era do Ministério do Planejamento, e ano passado, em 2018, essa política passou para a CGU e completou, né, a política de transparência, e hoje a gente tem mais de 10.400 bases abertas no portal de dados abertos, e aqui trago para os senhores o painel de dados abertos, né, onde nós temos todos os PDAs, os planos de dados abertos, já com previsão de mais quase 4.000, né, 4.900 bases de dados para serem abertas no próximo ano, nos próximos anos, né? O plano geralmente é bianual. Então, estamos fomentando bastante, né? Sabemos que em muitos países, e acho que no Brasil é uma tendência também, o dados abertos tem incentivado, né, empresas a criarem aplicativos, a fornecerem serviços, ou seja, a fazer parte do PIB aí, né, a utilização dos dados abertos. Então, fomentamos muito isso, porque a gente acha que, além de tudo, tem um crescimento aí econômico também a utilização de dados abertos. Por fim, falamos muito de integridade e transparência, mas se a gente não mudar, né, a cultura efetivamente desse país através da educação, eu acho que a gente acaba enxugando gelo, né, como diz o nosso secretário federal de controle, às vezes a gente está só fazendo autópsia, né, porque a corrupção já foi feita, né, a gente está fazendo autópsia no morto e não tem muito o que fazer. Obviamente é preciso ser feito, mas educação para a ética e cidadania, considero a educação para a integridade a verdadeira prevenção à corrupção, e também trabalhamos nessa seara.
Nós temos aí um projeto, vários projetos e várias iniciativas, né, para a educação, porque a gente acha importante que essa nova geração seja consciente de seus direitos e deveres, né, agregando valores para essa nova geração, como eu disse, e fazendo com que eles entendam que eles precisam, né, participar e contribuir na solução das questões sociais, né. Aqui à esquerda a gente tem, né, a Turma da Mônica, que eu vou falar especificamente, mas a gente tem o Game da Cidadania, que é mais para jovens, então a gente fez uma gamificação, um jogo mesmo, né, online, que eles podem passar e vivenciar várias situações do dia a dia deles, como você está no ônibus e tem o lugar para as grávidas, para os idosos, e você está sentado, né, e a gente coloca, você vai continuar, vai fingir que está dormindo, você vai sair e deixar com que a pessoa idosa, ou a pessoa que, né, ou a mulher que está grávida ocupar o lugar, enfim, a gente coloca várias situações do dia a dia, várias situações éticas, para que esse jovem possa também estar aprendendo, passando por um jogo divertido, e ao final, né, se ele conseguir passar, geralmente são de 10 a 15 fases, ele poder concorrer a um concurso, né, de um vídeo, né, onde a gente dá uma premiação em dinheiro, e a gente está lançando o concurso ano que vem. A gente teve um concurso ano passado, esse ano a gente reformulou e vamos lançar o Game da Cidadania ano que vem. Temos o concurso de desenho e redação, que está na sua 12ª edição já, então a gente sempre traz temas referentes à ética e cidadania, né, ser honesto é legal, né, pequenas corrupções diga não, que até o Ministério Público Federal trabalhou muito, né, essa campanha, enfim, várias outras onde a gente faz uma conscientização às crianças e na própria escola, com a sociedade, porque tem também a premiação da Escola Cidadã, através de desenhos, né, que é do 1º ao 5º ano, ou de redação, né, a gente tem números muito fortes de participação, né, cada edição é 700 mil, 800 mil alunos participando, ou seja, isso já se tornou, vamos dizer, recorrente nas escolas, né, e cada ano a gente tem mais escolas participando. E aí eu vou falar especificamente desse programa que nós fazemos em parceria com o Instituto Maurício de Souza, o lado social, né, da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, que se chama Um por Todos e Todos por Um, pela ética e cidadania. Esse programa, desde 2009, e nós trabalhamos, nós, a CGU, né, naquele momento, a gente trabalhou aí 647 mil estudantes, 23 mil professores, 4.809 escolas, né, para nós é um número muito relevante, porque somos poucos, né, mas estamos aí nas capitais, temos as superintendências, mas, como está estimado aí embaixo, esse programa ele pode ter um alcance de 15 milhões de estudantes só no ensino fundamental 1, né, e 128 mil escolas. E pelo resultado que a gente via do programa, na verdade, esse programa se iniciou apenas com kit, né, vamos dizer, para a 4ª, 5ª série, e a gente faz o monitoramento, a gente falou, poxa, isso é muito transformador, né? E a partir de 2018, 2019, a gente falou, não, né? Antes era um kit físico, com revistinhas, com o caderno do aluno, do professor, a gente falou, se a gente não digitalizar, né, nós estamos na era digital, se a gente não digitalizar esse programa, a gente não vai ter alcance. E a gente vai continuar com esses números 600 mil, que para nós é muito, mas podemos alcançar 15 milhões. E a partir desse momento, né, nós trouxemos o MEC, que foi muito importante estar conosco, né, a Base Nacional Comum Curricular, hoje traz os temas de ética e integridade como um tema transversal, a gente não tem a professora de ética, mas que pode ser trabalhado na aula de português, na aula de matemática, na aula de geografia, enfim, pode ser trabalhado em todas as matérias, mas é importante ter um material, né? Então, a partir desse momento que a gente trouxe o MEC, a gente conseguiu também trazer o Senar, né, que é a escola lá da CNA, a gente conseguiu fazer uma revistinha para cada ano, então são pílulas de integridade, né? Cada revistinha, né, está apropriada para o ano que ela vai ser aplicada, e cada revistinha dessa tem o caderno dos professores, né? Então é um programa muito rico. Vocês estão vendo aí o Google Play App Store, porque hoje é só vocês colocarem Um por Todos, Todos por Um, revistas da Turma da Mônica, vocês podem baixar nos seus celulares, nos seus tablets, né, mostrar para os seus filhos, a gente quer que isso seja disseminado, independente de que seja nas escolas, é interativo, não é só PDF, então tem musiquinha, enfim, vocês vão ver que é muito interessante, né, aqui para quem é cego, a gente fez também o programa, né, tem uma pessoa que lê todas as revistinhas, a gente adaptou mesmo todo o programa para o 1º ao 5º ano, né.
E esse kit do quinto ao sexto ano é um kit que meio que fecha o ensino fundamental 1, que é exatamente o kit original que a gente trabalhava, né? Como vocês estão vendo, ele é um reforço maior, ele tem mais revistinhas, ele tem o caderno do estudante, do professor, ele tem todo esse material que hoje pode ser impresso, está online na plataforma VAMEC, que é a plataforma do MEC, né? E nas versões online e offline, porque a gente sabe que tem escolas nesse país que não chega à internet, então a gente pode dar um pendrive, enfim, né? Fornecer todo esse material offline para que seja utilizado. E o que é muito interessante, né? Nesses 4 módulos que nós desenvolvemos. O módulo 1 é Você Especial, Não Existe Outro Igual. O que é bacana? A gente trabalha a autoestima. Né? As pessoas que não têm autoestima, a gente apresentou esse programa na UNODC, em Viena, e eles falaram, os países árabes falaram, poxa, a gente precisa desse programa para o nosso país, porque não é só uma questão de corrupção, os terroristas estão captando os jovens porque eles não têm autoestima. Então, a gente percebe que a autoestima é o primeiro elemento que precisa ser trabalhado na criança. O segundo, que esse módulo, cada um é importante do seu jeito, as diferenças, né? A gente traz aí, vocês veem, tem uma pessoa cega, tem uma pessoa na cadeira de roda, tem o negro, tem o índio, trabalhar todas essas diferenças, trabalhar com atividades, né? Tem um exercício muito interessante onde a gente coloca uma venda, a gente sugere que os alunos coloquem uma venda para simular, né, a pessoa cega e o aluno do lado e vários obstáculos à frente e o aluno colega, né, passando através desses obstáculos, ajudando, vendo a dificuldade que é uma pessoa ser cega. Então, a gente recebeu já vídeos de escolas fazendo esse trabalho, muito interessante, né? O terceiro módulo, Pátria Amada Brasil, onde a gente trabalha a democracia, a cidadania, direitos e deveres, o próprio sistema político, o hino nacional, né, e os símbolos nacionais, e fechando com o módulo 4, é meu, é seu, é nosso, onde a gente trabalha a questão de sermos responsáveis pelo patrimônio público, né, e questões ambientais, a gente trabalha muito essa questão da água, né, que é importante hoje, o voluntariado e os próprios objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da ONU, os ODS. Então, é um programa muito completo, que tem feito a diferença. A gente, quando faz o monitoramento, os professores e os diretores falam que os alunos se tornam melhores alunos na escola e melhores filhos em casa. Dos alunos, o que a gente mais percebe é que eles deixam, né, o bullying não acontece mais, exatamente pelo modo das diferenças, né, de saber que o diferente, ele complementa e ele não deve ser segregado. Então, quem aplicou esse material quer aplicar sempre. E a gente percebe o quanto isso é importante, né, numa mudança de cultura. Hoje a gente tem essa variedade aí de tirinhas, não só esse material que eu coloquei para vocês, mas vídeos, tem mais de 30 vídeos no YouTube, gratuitamente, já tivemos mais de 5 milhões de visualizações desses vídeos, e esse programa é um programa que nós acreditamos bastante. Por que eu trouxe, né? Claro que é o trabalho que realizamos na CGU de prevenção à corrupção, mas por que eu trouxe essa tela da OCDE? Numa pesquisa que eles fizeram na confiança dos governos, quais são os pilares importantes para se construir, né, essa confiança, para que a sociedade confie novamente no governo? Se vocês olharem, os 2 primeiros pilares é integridade e abertura, ou seja, integridade e transparência. Então, precisamos trabalhar esses 2 pilares, né, que são determinantes na confiança dos nossos governos. E só para finalizar, né, a atuação cooperativa entre os órgãos de fiscalização, eu acho que é extremamente importante, precisamos perseguir, às vezes não é trivial, às vezes, né, precisamos realmente nos fortalecer, porque eu acho que juntos somos mais fortes mesmo, e a gente tem né, a CGU como um todo, e aí falo a CGU não só Brasília, e todos os estados, participa em todas as redes de controles instituídas, né, sabemos que temos a rede aí também no estado de Amazonas, as operações especiais hoje é feita muito em parceria com a Polícia Federal, com o Ministério Público, né, só para vocês terem uma ideia, a gente hoje está com 62 operações, só agora em 2020, né, com prejuízo potencial de mais de 61.400.000 reais, né, então é bastante relevante aí as operações especiais, mas a gente também tem outros fóruns que a gente atua, né, fortemente, que é o próprio CONASSE, né, que é o Fórum de Controle dos Controles Internos, que é bastante interessante para o fortalecimento do controle interno, e a própria ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, onde a gente está sempre como
cooperador das ações ou propondo ações. Aqui no estado do Amazonas, né, como eu disse, a CGU e o Ministério Público participam na Rede de Controle da Gestão Pública, né, teve adesão do Ministério Público do Amazonas ao PROCOR, né, o Programa de Fortalecimento de Corregedorias, que atua em rede, né, com as demais corregedorias, a participação, como eu disse, das operações especiais por meio do GAECO, né, enfim, e as parcerias em políticas de dados abertos, como eu disse, é muito importante, fazendo o Hackfest, e um propósito de alinhar, né, mais em relação nas áreas de capacitações, né? Então, acho que tem que ser recorrente essa parceria, somos favoráveis à parceria, entendemos a importância disso tudo e estamos à disposição. E aí, finalizo a minha apresentação, espero ter contribuído e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cláudia Taia. Realmente um trabalho muito bonito de construção e quebra de paradigmas, construção de novos parâmetros, quebra de paradigmas. A educação, de certo, é o melhor caminho e a prevenção também tem um valor muito importante. E aí eu queria convidar o doutor Públio Caio Bessa Cirino, um colega, um amigo, dos mais bem preparados do MP e que está hoje numa missão árdua, doutor Públio. O senhor coordena um dos nossos pilares de defesa da sociedade, que é o Centro de Apoio Operacional de Combate e Prevenção ao Crime Organizado. Doutor Públio, o senhor está com a palavra, fique à vontade, tem esses questionamentos que já foram repassados, mas queríamos ouvi-lo. Obrigado, doutor Samartim. Na verdade, os elogios devem ser dirigidos ao CEAF sob sua direção, que está implementando um dinamismo muito grande para o nosso Ministério Público. Inicialmente, eu quero parabenizar a doutora Cláudia pela exposição e por fazer parte de um órgão tão importante para a sociedade brasileira. E digo assim, um parceiro, tem sido um parceiro, a CGU tem sido um grande parceiro do Ministério Público, nas nossas investigações, nas nossas operações, isso no âmbito do Brasil inteiro, né? Companheiro para toda hora e toda obra, isso a gente pode dizer com toda certeza. Não estamos aqui rasgando seda, não. Essa é a grande verdade. A CGU é um grande braço hoje para o Ministério Público brasileiro nesse trabalho de investigações e operações de combate à corrupção. Então, parabéns, estenda a todos os seus pares essas nossas considerações a respeito do grande papel que desempenha a CGU. Mas, doutora Cláudia, meus queridos colegas, eu queria, em poucas palavras, ser breve, mas, inicialmente, tecer alguns comentários, porque a doutora Cláudia disse uma coisa muito interessante aqui, logo no início da sua fala, no momento em que ela ilustrava desde o problema do impeachment do Collor, passando pelos anões, etc. e tal, né? Passando por Lava Jato e outras coisas mais aí. Eu diria que a antropologia, a psicologia, a sociologia ainda vão ficar por séculos debatendo, tentando explicar a verdadeira natureza dessa corrupção ou a natureza do homem. Os filósofos também estão nessa empreitada de tentar chegar a essa causa motora a respeito da corrupção do homem e da sociedade. Clássico é a posição de Hobbes e a contraposição de Rousseau, ambos contratualistas com visões diferentes, em que para um homem é o lobo do homem, né? Quer dizer, o homem nasce já mau, por excelência, e o outro, o homem vira uma ovelha. Quer dizer, o homem nasce bom, por excelência, mas a sociedade é que o corrompe. Esse tema é interessante de a gente analisar, até para, é claro, não vamos chegar a conclusões tão cedo, mas para embasarmos, às vezes, algumas políticas públicas nossas de enfrentamento desse tema, né? Saber que ele não é isolado, que você não enfrenta, como bem disse, né, na exposição, a doutora Cláudia, você não enfrenta apenas com o combate da punição, né? E não só agindo em cima do gestor público, mas agindo em cima também de um outro que pode ser corruptor ou até o corrompido, né? As empresas em si também, mas até o cidadão que está dentro de casa nesse momento, que sai para a fila do pão e quer furar a fila do pão, né? Aquele que estaciona na vaga do idoso
para tirar proveito, sem ser idoso, e por aí afora. Então, é um tema que merece reflexão, até para estabelecermos as linhas das nossas políticas. Eu diria, doutora Cláudia, que essa história é tão antiga mesmo, né? Que se você pegar um dos livros mais antigos da história da humanidade, chamado Bíblia Sagrada, para quem é cristão, nós vamos encontrar lá momentos diferentes, e a própria Bíblia não escondeu, né? Os seus autores não esconderam essa parte ruim e errada. Por exemplo, se a gente pega o episódio de Esaú e Jacó corrompendo por um prato de lentilha o seu irmão Esaú, quer dizer, já começa uma corrupção que talvez fosse aplicado o princípio da insignificância para ele, mas é uma corrupção. E o que é pior, a mãe deles, Rebeca, né, ensina uma estratégia de como enganar o velho Isaac, que já estava no leito, né, para tirar proveito disso. Olha quão antigo é a corrupção. Há um episódio chamada da vinha de Nabô, desculpa, que o rei Acabe queria comprar um terreno, o homem não queria vender, aí a esposa dele, a malvada rainha Jezabel, vai lá, corrompe 3 pessoas, para dar um depoimento, um testemunho falso, e o cidadão, o senhor Nabô, morre e o rei se apodera da terra. Corrupção bem antiga. Os profetas nos livros denunciam, sobretudo o profeta Amós, é o que mais denuncia a corrupção de juízes que vendiam sentenças. Tivemos recentemente, não posso dizer se isso é verdade, se não é verdade, porque ainda o processo está tramitando, mas 2 desembargadoras no estado da Bahia que foram presas. E essa ideia de vender sentença já vem lá no livro dos juízes e no livro dos profetas, acusado que juízes vendiam sentenças. No Novo Testamento, a gente encontra o governador Félix tentando corromper Paulo por dinheiro. Se Paulo pagasse, ele libertava Paulo, mas Paulo preferiu ir a Roma e morrer. Tiago e João, 2 apóstolos, os mais importantes apóstolos de Jesus, junto com sua mãe, foram pedir de Jesus privilégios. Senhor, que eu fique à direita, um à direita, outro à sua esquerda, quando chegar na glória. O próprio Judas, por 30 moedas, traiu. Então, são coisas que na história estão impregnadas, que a corrupção vem de um modo que é difícil você saber realmente o que vem primeiro, tipo o ovo ou a galinha, né? Se a pessoa corrompe a sociedade porque nasce com aquele mal, ou a sociedade que corrompe o homem que é bom. A verdade é que esse fato existe e nós temos que lidar com ele, e nós temos que enfrentá-lo. Mas eu queria, na verdade, lembrar aqui que, não sei, e a senhora pode esclarecer isso para a gente, se ainda continuam esses projetos que a CGU tem a nível nacional e tem, às vezes, com mais desenvoltura em alguns estados, como no Paraná, que eu tive conhecimento. Nesse trabalho de prevenção à corrupção, algumas linhas, pelo menos 5 linhas, eu identifiquei, que a CGU, no ano de 2018, 2019, mais ou menos por aí, trabalhou. Por exemplo, a ideia da malha fina dos convênios, a plataforma do Fala BR, não sei se ainda continua, se ainda existe. Um que é importantíssimo, que é o Observatório da Prevenção, né? Com todas aquelas taxonomias de prevenção que eles estabelecem para o combate da corrupção, a prevenção baseada em evidências, baseada em referências, né? E o portal também da prevenção da corrupção. Destaco ainda, que embora possa não ter ligação muito direta aqui, mas tem de algum modo, a nova metodologia que a CGU estabeleceu na apuração dos processos administrativos disciplinares, né, nos PADs. E o mais interessante, no campo da tecnologia, a senhora citou vários aí, mas o ALICE, né, que analisa as licitações. Então, toda essa linha de atuação voltada à prevenção da corrupção, eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma avaliação, primeiro, se esses instrumentos, essas ferramentas ainda existem, né? Segundo, dessas, quais a senhora destaca que é mais exitosa e de que modo isso pode chegar até os municípios, chegar até os órgãos parceiros, não é? Seja em cooperação ou seja em instalação, se for necessário, na avaliação, né, na sua própria política. E também, que se a senhora pudesse desenvolver rapidamente aqui, as experiências da rede de controle de gestão. Não é? Temos aqui
essa rede também, que se articula momentaneamente, episodicamente, mas que a senhora pudesse dar uma ênfase em alguma experiência bem exitosa de como se conduz no âmbito da CGU, né, como ela vê, como ela encara, como ela participa dessa rede de controle de gestão. E por último, as duas perguntas que são colocadas aqui, né, pelo nosso ilustre doutor Samartim, ele pergunta também quais os primeiros passos para a implantação do programa de integridades nos municípios pequenos, esse município de população pequena. E também ele pergunta como a CGU pode auxiliar os promotores de justiça, nós, promotores de justiça, para instituir esses programas de integridade no município do Amazonas. Tem algum canal de acesso? Tem algum manual já pronto? Como se faria para que a gente pudesse instruir esses colegas, né? E criar também, evidentemente, essa cultura da integridade, conscientizá-los dessa cultura da integridade e fazê-los conhecer o que é efetivamente esse programa. Então, eu devolvo a palavra ao doutor Samartim. Muito obrigado. Obrigado, doutor Públio. Doutora Cláudia, fique à vontade. Questões bastante provocantes trazidas pelo doutor Públio Caio e, com certeza, vão enriquecer ainda mais a nossa manhã. Obrigada pelas perguntas, doutor Públio Caio. Eu vou começar pela última, né, o que o senhor me perguntou aí, os primeiros passos para a implementação do Programa de Integridade de Municípios, até para dizer que nós temos já um programa de cooperação federativa que chama Time Brasil. Time traz a questão da parceria, né, e o T de transparência e de integridade o ME em municípios e estados. É um programa que já existe, tá? Podem conversar, inclusive, com a Mona Lisa aí no estado, né? Ela entra em contato conosco, e é muito interessante porque nós fizemos uma matriz, né, que os 3 grandes pilares desse programa transparência, integridade e participação social. E dentro dele nós reunimos até toda a expertise da própria CGU, das 5 secretarias finalísticas, da minha Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção, da Ouvidoria Geral, da Federal de Controle, Corregedoria e Combate à Corrupção. Então, o município ele faz uma autoavaliação para ver se ele já tem uma controladoria, e aí tendo uma controladoria, o que é preciso ter, se ele tem uma ouvidoria, como é que está o portal de transparência, se ele já regulamentou a lei de acesso à informação, se ele faz audiência pública. Então, uma matriz bem completa, onde ele faz uma autoavaliação e ele faz um compromisso, um plano de ação para desenvolver a transparência, integridade e a participação social dentro do seu município. Isso, eu participei ontem de um evento fechando o Time Brasil de Goiás, 12 municípios participaram, foi bastante interessante, e que pode ser aplicado aí em qualquer município. Por que eu falo que é um time? Porque lá o Ministério Público estava conosco, o Tribunal de Contas estava conosco e a CGE estava conosco. Porque damos capacitações, a gente sempre sensibiliza, a gente tem já uma trilha de capacitações com todas essas áreas que eu citei, já com vários vídeos, com várias capacitações ali disponíveis. Então, a gente já tem um material pronto. Então, se vocês tiverem interesse, estamos à disposição, já existe esse programa, precisamos dos senhores para a sensibilização, porque, obviamente, o município tem que aderir a esse programa, né? Depois a gente monitora, enfim. Todos que participaram gostaram muito. Só para vocês terem uma ideia, tem um município aqui em Goiás, que, como é perto de Brasília, eu participei, eu fui, inclusive, na inauguração, né, do plano de ação. Nós fazemos uma avaliação que chama Escala Brasil Transparente, né, uma avaliação de transparência em estados e municípios. Nós avaliamos cerca de 600 municípios. Eles saíram da nota 3, alguma coisa para mais de 9, só com o plano de ação. E esse prefeito, todo ano ele quer renovar, e ele acabou sendo reeleito agora. Ele falou, nossa, Cláudio, como isso me ajudou na própria gestão. E hoje é uma plataforma para mim também, porque é muito importante o município saber que eu estou trabalhando em transparência, que eu estou trabalhando em integridade. Então, precisamos nos unir, mais uma vez, em cooperação, para a gente fazer essa sensibilização. O material nós já temos, enfim, o programa nós já temos, tá bom? De experiências de rede de controle, enfim, né, as redes, elas acabam sendo independentes, e cada um tem um nome, marco, foco, rede de controle, né? Os superintendentes acabam participando, e a gente
gente dá muito incentivo para essa participação. E, assim, na área de transparência, a gente vê muita evolução na análise da transparência dos municípios, né, da transparência e acesso à informação, que a gente percebe que acaba acontecendo. Por exemplo, nós não fazemos análise de legislativo, né, de judiciário, nada. Então, a gente percebe que, pela rede de controle, a gente consegue atingir os outros poderes também, além dos próprios municípios, que são bastante importantes. Então, vejo muito exitosas essas parcerias, né? Não sei se, não tenho ideia se hoje os 26 estados e o Distrito Federal têm, mas eu acho que atualmente a maioria tem, e a gente vê que sempre existe alguma ação de avaliação, né, seja de transparência, seja de integridade. O Dados Abertos está chegando forte agora também, né, como houve até a parceria com o Ministério Público para a Hackfest, mas a gente sente muito exitosa essa parceria. Com relação à primeira pergunta, que foi a questão da malha fina, nos convênios, o Alice, o Fala BR, os observatórios de prevenção e portal da prevenção, eles estão em diferentes estágios. O Alice hoje, né, foi feita a parceria com o TCU está usando muito o programa Alice, e hoje a gente desenvolveu, porque ele é uma prevenção nas licitações, nos processos licitatórios. O que a gente está fazendo? A gente está querendo abrir esse módulo também para os gestores. Tá? É um sistema que é hoje da Federal de Controle, não é da minha secretaria, mas por quê? Porque aí não é só a CGU que vai avaliar. Os gestores das pontas, dos ministérios, né, dos órgãos, já vão ter o Alice para dar as red flags, né, para dar ali os sinais, né, o sinal, no mínimo, amarelo, se não vermelho, para determinadas licitações. Eu acho, e vejo pelo trabalho da CGU, todas as plataformas que nós criamos, todos os sistemas, tendem a ser disponibilizados gratuitamente, né, para estados, para municípios, para outros entes. Eu não sei te responder nesse momento se o Alice está programado para estados e municípios ou outros entes, mas sim para os gestores do próprio Poder Executivo Federal. Mas acho que a tendência será. O Fala BR, ele já aconteceu a integração, eu até mostrei numa das telas, né, uma integração onde o sistema de ouvidoria e de acesso à informação estão juntos, e hoje existe o Fala BR nacional. Aí o ente escolhe qual módulo ele quer trazer para si, né? É gratuito também, ou seja, ele pode trazer o módulo ouvidoria e o módulo acesso à informação, ele pode trazer qualquer um dos dois, tá? Já está adaptado, tem a instância recursal, né? Já tem os prazos, então hoje ele está aberto aí para estados e municípios para adesão, e no caso do governo federal, o próprio Sistema S, né? O Sistema S hoje tem um decreto próprio de transparência, a gente disponibilizou esse módulo também para o Sistema S. O Observatório da Prevenção e Portal da Prevenção, por curiosidade, achei interessante o senhor citar, porque nós estamos em construção. No ano passado, né, foi criado a Diretoria de Prevenção da Corrupção. Eu tenho 3 diretorias, a de transparência, a de integridade, a de prevenção à corrupção. E o que nós queremos com esse módulo que a gente já está iniciando o projeto? Nós vamos fazer 2 pesquisas de exposição à corrupção. Diferente da percepção, né, a TI, a Transparência Internacional, sempre lança essa pesquisa de percepção, e eu sempre falo, é uma faca de 2 gumes, porque quanto mais se combate a corrupção, mais se percebe a corrupção, e aí não quer dizer que o país está mais corrupto, pode ser que a gente esteja combatendo mais a corrupção, até porque o Brasil, né, nos últimos anos, houve um grande fortalecimento dos órgãos de defesa do Estado, né, e aumentou a capacidade de detecção. Então, sempre foi interessante, nós tivemos interesse em saber, como é que a gente pode avaliar quem já passou por uma situação de corrupção. Por isso que a gente fala exposição à corrupção ou vitimização da corrupção. Nós vamos fazer isso com empresas e com servidores públicos federais. São 2 linhas diferentes. Uma a gente está com o IPEA, outra a gente está com o Banco Mundial, que está iniciando agora em 2021, já foi fechados os acordos, onde a gente vai trabalhar a prevenção da corrupção, né, num primeiro olhar dessa pesquisa e dessa metodologia que vai ser aplicada. Para depois a gente construir a questão da taxonomia, né, obviamente a questão da taxonomia não é muito simples, né, doutor Publicaio? Se fosse simples, já viria uma taxonomia internacional. Acho que vários organismos, instituições tentam ter uma taxonomia, mas a gente vai tentar se aproximar de uma taxonomia que faça sentido para a CGU, né? A gente vê hoje que fraude para integridade, às vezes, é diferente do conceito de fraude para fiscalização. Para nós, fraude da integridade, até um desvio ético entra na fraude. Na fiscalização, né, pela capacidade operacional, já são valores.
né? Então, tudo isso a gente precisa equacionar, né, e gerar uma taxonomia que faça sentido, inclusive, para essas pesquisas, né? E aí, após esses projetos, com certeza o portal da Prevenção Observatório vai crescer e vai aparecer. Tá? Então, a gente tende a disponibilizar o sistema, sim, já até vou levar o pleito do Alice, mas o Fala BR já está à disposição, né? Eu sei que vocês já estão aderentes ao Procorda de correção, então a gente gosta desse trabalho de cooperação e na verdade, nós temos que dividir nossas experiências, né? Hoje a gente sabe que o orçamento público, né, está escasso, passando por uma crise, o que um desenvolve pode ser, né, transferido para os outros organismos, né? É isso, eu acho que eu consegui responder as três. Ok, doutora Cláudia. Doutor Públio, só permitindo quebrar o protocolo para intervir, acho muito interessante e muito importante que o nosso coordenador do Centro de Apoio Operacional de Prevenção e Combate ao Crime Organizado esteja nesse painel, porque a prevenção também é um nicho muito importante da coordenação e tenho certeza que Vossa Excelência já tem vários projetos e várias ideias que vão surgir desse simpósio para o ano que vem, né? Então, essa questão do plano de integridade, eu reputo muito importante e seria paradigmático, porque nós já tivemos operações aqui em vários municípios em que nós atuamos de modo repressivo em relação à corrupção, só que falta o depois, né? A gente também precisa pensar eu fui lá, o gestor foi afastado, houve um caso grande de corrupção, o Ministério Público fez o papel dele, a CGU auxiliou, mas quando tira, como é que eu reconstruo aquela comunidade? Como é que eu faço que ela absorva a ideia de que a corrupção é ruim, que traz malefícios para o desenvolvimento da própria comunidade, que ela assuma esse papel de fazer o controle preventivo e social. Então, essa união entre os órgãos é muito importante. E eu, conhecendo o doutor Públio como conheço, um homem dinâmico, um homem à frente do seu tempo, tenho certeza que essa aproximação, controladoria e Ministério Público vai ficar cada vez mais fortalecida. Mestre Públio, devolvo... Eu peço já também a Vossa Excelência o apoio no sentido de que, através do CEAF, fazendo contato com a CGU, já que está aberto, esse programa já está pronto e acabado, né, para os municípios também, que a gente possa fazer esse contato e, através do CEAF, realizarmos seminários, cursos, oficinas, o que for necessário, né, para que possa chegar a todos os colegas promotores de justiça, né, efetivamente, esse programa da integridade. Né? Esse é um pedido que eu já faço. Agora, se ainda houver tempo, doutor Samartim, eu queria duas coisinhas aqui. Perguntar à doutora Cláudia, como é que a senhora avalia a atuação das controladorias gerais dos estados? Né? Primeiro, se tem parceria efetiva, orgânica mesmo, sistêmica com a CGU, e se essas controladorias têm resultado em alguma coisa efetiva. Porque aí segue emendo com a segunda questão. A gente percebe que a CGU, tão logo criada, foi talvez um dos organismos de Estado que mais rápido ganharam a maior credibilidade pública. A CGU conseguiu passar por governos diferentes, por situações diferentes, e com uma credibilidade, assim, de um patamar que superou a qualquer outro, nesse sentido, né? Então, eu pergunto, por que essa mesma caminhada não parece ser dada pelas controladorias dos estados, gerais dos estados? A que a senhora atribui, ou se eu estou enganado na visão, e elas têm, sim, efetivamente, o mesmo trabalho, ou tão próximo quanto a CGU? Doutor Públio Caio, uma pergunta bastante interessante, né? A gente procura utilizar o modelo da CGU para que as CGEs
né, principalmente as CGEs e os próprios CGMs, tenham esse modelo das 5 funções, macrofunções que eu disse, né, transparência, ouvidoria, fiscalização, corregedoria, combate à corrupção, nem todas conseguiram o mesmo modelo, principalmente quando a ouvidoria geralmente é separado, a transparência às vezes está em outra secretaria, mas várias delas conseguem. Como eu disse, a gente participa desse fórum do CONASSE, que é o Fórum de Controle Interno, né, que reúne CGE, CGMs e a CGU. A CGU tem um protagonismo muito forte mesmo. O senhor falando, eu lembro, eu passei no concurso da CGU em 2006, sou auditora, né, da CGU. Quando eu passei em 2006, né, 14 anos atrás, ninguém sabia o que era CGU. Ninguém sabia. A minha família disse, você passou para a AGU, você passou para o TCU, para o Ministério Público, né? Os US todos perguntavam, todos os US, menos a CGU, né? E hoje, como o senhor fala, assim, a gente tem muito orgulho de tão pouco tempo, e a época era muito nova, a CGU é de 2004. Se pensar, é muito nova realmente, né? Para conseguir esse protagonismo, enfim, e essa atuação que a gente tem tanto orgulho. Mas eu acho que acaba tendo diferenças, como esse Brasil é muito grande, né? Eu sempre falo, a vontade política ela tem que estar muito forte. O que é bom quando a gente tem controle interno estabelecido com carreira, porque eu acho que carreira é o que todos têm procurado. Como os senhores são carreira, eu sou carreira, já começa a ficar mais difícil, né? Então, a gente tem procurado incentivar, né, a criação das carreiras de auditores. É muito importante, né, que isso fortaleça o órgão, né? Ter ou não ter todas as funções da CGU, né, isso realmente é uma opção política que se faz, mas ter, pelo menos, essa questão, né, da fiscalização, da corregedoria e a transparência, tentar fazer essa atuação sistêmica é importante. A gente vê maturidade diferente, obviamente, mas crescendo. Eu acho que se fôssemos, como eu disse, quando eu entrei em 2006, provavelmente não deveria ter controladoria em quase nenhum estado. Hoje a gente já vê, né, quase os estados praticamente com as suas controladorias, né, às vezes vemos até notícia do jornal, e aí é uma percepção de que às vezes há um esvaziamento, mas hoje eu percebo a sociedade a favor. Eu não sei se vocês se lembram ou se recordam, há uns 4 anos atrás, acho que há uns 4 anos atrás, logo que eu virei secretária, a CGU, havia um plano de se desfacelar a CGU. A Secretaria de Transparência para um lugar, a ouvidoria para outro, a sociedade gritou por nós, os gestores gritaram por nós. Né? Houve um clamor, e os próprios auditores. Então, eu acho que fortalecendo, né, a gente implementando o sistema de integridade, por isso que a gente fala, CGEs, sejam os protagonistas nos programas de integridade, façam e comecem por vocês. Porque, como o doutor San Martín falou, isso é importante, isso é uma resposta para a sociedade, e é o momento, como eu disse, que a sociedade começa a confiar nas instituições. Hoje, a sociedade confia na CGU, e ela passa pelos governos. Obviamente, a gente quer que a sociedade confie nos governos, mas as instituições vão se fortalecendo e a confiança vai aumentando. Então, eu acho que hoje eu tenho uma percepção que sim, né, a implementação dos controles internos, das controladorias, às vezes algum descompasso, né, mas a gente percebe que não é difícil retroagir, mas precisamos melhorar, precisamos trazer integridade mesmo, né, para a agenda pública, porque eu tenho certeza que isso vai nos fortalecer como controle também. Doutora Cláudia, muito obrigado. Quero dizer que é um prazer muito grande debater com Vossa Excelência. Na verdade, nem debati, longe disso. Não, claro que gostaria que tivéssemos um tempo, em outra oportunidade, de fazermos assim, debate, mas o que é mais importante é conhecer em mais detalhes o trabalho que a CGU desempenha, né? Seja bem-vindo para o estado do Amazonas sempre que quiser, né? A doutora Mona Lisa é uma pessoa também espetacular, em que nós já fazemos contato sempre, toda a equipe dela, pequena, mas muito disposta a servir e a trabalhar. Então, eu agradeço, Martim, essa oportunidade também que você me deu de estar diante desse momento, que para mim foi muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, doutor Públio, e reafirmando o compromisso do CEAF, não só com o CalClima, mas com todas as coordenações, eu já antecipo ao senhor e todos os participantes que esse simpósio
não acaba aqui. A ideia é que no decorrer do ano que se segue, a gente já distribuiu um calendário para os colegas e foram feitas as comunicações, que nós tenhamos vários seminários agora no modo virtual, MP 5.0, com temáticas específicas de prevenção e combate à corrupção, educação, saúde, direitos humanos, para que a gente possa fazer essa interação mais focada. Aqui, perspectivas e transformações de modo geral, e com certeza o CEAF terá não só toda a disponibilidade possível para fazer essa aproximação, como vontade efetiva de fazer, porque como ex-membro do GAECO, a gente é sempre GAECO e sabe da importância e acredita ao trabalho que os senhores estão reconstruindo e construindo no GAECO de suma importância para o fortalecimento da imagem do Ministério Público. Assim como a CGU foi salva pela sociedade quando houve uma ameaça de desmonte, nós do MP compartilhamos da história dessa mesma sociedade que nos salvou. O doutor Publi e eu estávamos na rua, lá na Avenida Eduardo Ribeiro, gritando em 2013 contra a PEC 37. Então, nós somos instituições, digamos, irmãs em razão da confiança que o povo e a sociedade colocam em nós. Instituir esses programas de integridade, fazer essa conscientização é também um passo importante e no que depender do CEAF será feito e bem feito e se que Deus quiser ficará perfeito. Doutor Públio, muitíssimo obrigado. Doutora Cláudia, também agradeço profundamente a CGU, uma instituição realmente que tem feito grandes transformações, parceira do MP e que produzirá grandes frutos para toda a nação. Aos colegas aqui que estão no nosso evento participando, informamos que daremos um intervalo de 15 minutos para a próxima conferência, para o pessoal beber uma água, fazer um lanche, esticar a perna. E muitíssimo obrigado e declaro com saudosismo já encerrada a presente conferência. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e um bom trabalho. Bom dia.